bênção é sempre presente. Celito Moro é padre, Celito Moro é teólogo, Celito Moro é professor e trabalha com desequilíbrios humanos e realiza aquilo que hoje a SER também realiza. Ele reequilibra as vidas, mas com a palavra dele, com a permissão dele. Então sintam-se todos muito abençoados com as palavras que ele irá falar. O tema é bioética, bioética é vida. Então, que as práticas integrativas possam estar aqui conosco e participar com a palavra. Bom dia. Agradeço a coordenação por me convidar a estar aqui nesse momento. Aquilo que nós vamos conversar agora, muita coisa já foi dita, foi falada. Eu vou apenas pontuar algumas coisas. Eu falei, eu tenho uma agenda muito cheia, então eu nunca tenho tempo de arrumar muitas coisas, né? Então eu simplesmente coloquei alguns elementos aqui que eu gostaria de partilhar com vocês a partir da minha vida e da minha experiência trabalhando com pessoas. Então, o tema que nós vamos conversar rapidamente é bioética na PIX. A questão da bioética, vejam bem, nos anos 1971, um famoso oncologista americano, Van Potter, escreveu um livro chamado Bioética, Ponto para o Futuro. Por que ele escreveu esse livro? Ele era um grande cientista e, ao mesmo tempo, tem até o livro. Infelizmente, esse livro saiu em português. Infelizmente, foram feitos poucos exemplares, a edição é esgotada. Mas, se a gente ler esse livro, parece o teólogo escrevendo. Veja bem, o que nós estamos vivendo? Tudo aquilo que foi falado aqui, você falou de crise, você falou de... Sakai falou que nós estamos vivendo um tempo especial. Na verdade, o que nós estamos vivendo no nosso tempo? Nós estamos vivendo uma chamada mudança de época. Nós tivemos muitas épocas de mudança. O que é uma mudança de época? Possivelmente seria a quarta mudança de época que nós estamos vivendo em toda a humanidade. Quer dizer, mudança de época acontece de vez em quando. O que é uma mudança de época? É um tempo em que todas as coisas mudam ao mesmo tempo. Então, mesmo os cientistas da sociologia não sabem para onde nós vamos caminhar nesse tempo. Que tipo de humanidade nós vamos ter ou querer construir. Porque hoje nós podemos modificar tudo se nós quisermos. A tecnologia, a ciência tem toda essa possibilidade. Então, esse povo ele escreveu, eu vou apenas ler dois textos do livro dele, né? Bioética para o futuro, quando ele diz assim: ele afirma que a humanidade necessita urgentemente de uma nova sabedoria que forneça o conhecimento de como usar o conhecimento. Nós temos hoje conhecimento demais, e o problema ético é como usar esse conhecimento, a serviço de quê? Nós falamos ontem aquele professor do Rio, gostei demais da fala dele, grande cientista, e ele mostrou a beleza da IA na medicina. Mas o problema é que a IA ela está na mão daqueles que têm o poder, que têm o capital também. Então a IA, por exemplo, é racista. Tem muitas coisas que certas culturas não têm espaço para a IA. Quem montou todo esse esquema? Então usar é um problema, fornecer o conhecimento e como usar o conhecimento para a sobrevivência humana
e para o melhoramento da qualidade de vida. Quantas vezes se falou de qualidade de vida aqui ontem e hoje? A ciência da sobrevivência deve ser mais que ciência apenas. Portanto, surgiu o termo bioética para enfatizar os dois ingredientes mais importantes na obtenção da nova sabedoria que é tão desesperadamente necessária. Conhecimento biológico e valores humanos. Tem um livro chamado do Collins, que fez a sequência sequenciamento do genoma humano. Ele era um descrente, ele era um dos maiores ateus. E quando ele terminou o sequenciamento do genoma humano, ele se converteu. Aí os colegas dele entraram todos no Cristo. Você era o maior ateu, agora você se converte. Ele escreveu um livro belíssimo e ele tem uma página exatamente sobre a questão da ciência. Parece um teólogo escrevendo. Onde ele diz que temos que parar de ficar colocando ciência contra a fé. E a Rede Globo é especialista nisso. Desmistificar, não sei o que, não sei o que. Onde ele diz, a ciência tem o seu lugar e a fé tem o seu lugar. O João Paulo II escreveu, inclusive, uma encíclica sobre isso, muito interessante. Para Potter, é necessária esta nova disciplina para fornecer modelos de estilos de vida para os povos que podem se comunicar uns com os outros, propor e explicar as novas políticas públicas que poderiam fornecer uma ponte para o futuro. A questão, no fundo, é que estilo de vida nós temos. Como é que nós vivemos? Como é que nós usamos as reservas que o planeta tem? Eu, um cientista inglês, em 1990, eu estava em Roma naquele tempo, ele escreveu um livro chamado Tratado de Medicina Planetária. Quando ele escreveu esse livro, chamaram ele de louco. O livro dele hoje é mais atual do que quando ele escreveu. E ele diz o seguinte, que ele compara o planeta com um paciente. E ele diz que esse paciente está altamente febril. A pele desse paciente é toda a crosta terrestre, com as florestas, com tudo aquilo que tem, tudo aquilo que nós estamos destruindo. É interessantíssimo o livro. Então, a questão é que estilo de vida nós estamos construindo ou estamos vivendo. E nós todos aqui, todos que subiram aqui nesse palco, desde ontem até hoje, nós estamos querendo nos ajudar, estamos querendo construir um estilo de vida mais sóbrio e mais saudável, mais qualidade de vida. Se a gente entrar em qualidade de vida na bioética, vai longe da discussão, não entramos nessa área. Por isso, a nova disciplina será forjada no calor dos problemas da crise. Olha que frase forte. No calor dos problemas da crise de hoje. Essa mudança de época, ela nasce porque tudo foi questionado. Desde a própria ciência, a própria fé, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de consumir. Todos que exigem algum tipo de mistura entre biologia básica, as ciências sociais e as humanidades. Essas três realidades precisam dialogar umas com as outras. Se nós não fizermos isso, se cada um de nós, a partir da sua ciência, eu tenho uma formação polivalente. Porque eu sempre digo para os meus alunos, eu estou há 31 anos para formar futuros padres, eu digo futurista. Se vocês acham que rezando missa vocês vão salvar as pessoas, é muito pouco isso. Porque é preciso entrar no coração das pessoas. E aí agora eu faço uma porta, eu paro na bioética e entro, porque eu nunca parei de pesquisar. Então veja bem, qual é a questão chave hoje dessa mudança de época? Qual é o problema, e nas falas de vocês, eu creio ontem demais, até depois que vocês falavam, eu saía por aí, porque eu tenho deficiência auditiva, então eu tenho que descansar um pouquinho. Eu fiquei mais em silêncio, foi absorvendo todas as belezas que vocês colocaram aqui hoje. Qual é a questão chave da humanidade hoje? Já foi falado, né? Foi deixado muito claro, mas vamos pontuar melhor. É a questão dos relacionamentos.
Hoje nós vivemos relacionamentos doentios, de dominação, de depredação, de destruição. A gente é treinado para consumir. Tem um teólogo asiático, mas ele foi seminarista em São Paulo, ele é um teólogo, escreveu muito sobre a questão da religião do mercado. O mercado trabalha em cima do desejo. Quando eu faço a propaganda, toda a propaganda é para provocar o meu desejo para que eu consuma e compre, e possa comprar. Não é isso. Trabalha muito bem essa dimensão. Então, qual é a questão chave hoje? A questão dos relacionamentos. E aí tem uma chamada Comissão Teológica Internacional, agora eu estou mais na área da teologia, eu deixo a bioética para dialogar com a teologia. Essa Comissão Teológica Internacional, em 4 de março, ela escreveu um documento que se chama Quo Vadis Humanitas. Para onde você vai, humanidade? Reflexão sobre a antropologia cristã, esperando algum cenário sobre o futuro do ser humano. A questão chave é essa. Para onde nós estamos caminhando nessa mudança de época? Que humanidade nós queremos? Então aí eu peguei alguns números. Esse aqui é encantador, diz assim, os diferentes fatores que constituem a identidade devem ser considerados na sua unidade. Vocês falaram isso ontem, todo o tempo e hoje também. Ana Rita, por exemplo, falou de trabalhar a identidade das pessoas na empresa. Podemos brincar de tudo aquilo que foi falado ontem e hoje. A busca da identidade é sempre acompanhada pela necessidade da unidade. A dimensão holística hoje é fundamental na nossa vida. O que é holística? É a unidade de todas as relações para o ser humano. Totalidade e síntese, que harmoniza os elementos, evitando dispersão e fragmentação. Qual é o problema nosso hoje? O ser humano é altamente fragmentado. Eu lembrei ontem quando a menina, a psicóloga, falou a experiência dela. No fundo, o que ela está pegando? A PITS, a psicologia, e está fazendo essas duas ciências dialogar para estar reorganizando as pessoas. Então, cada uma das nossas ciências, se eu como teólogo também, ou como padre, quando as pessoas vêm me pedir uma bênção, fazer algumas experiências. Eu vou divagando depois, mas para dizer, a pessoa, eu às vezes brinco nas minhas aulas. Eu faço a festa do padroeiro e digo para as pessoas, vou dar uma bênção para todas as intenções de vocês. Eu chego na sacristia para tirar a minha túnica e vem 3, 4 pessoas, padre, e querem uma bênção. Tem colega meu que enfurece, diz, mas eu já dei uma bênção para todos vocês aí. Eu paro, olho para a pessoa, olha a relação, a interação. O menino que falou de mim pediu para a gente se olhar nos olhos. Eu olho para a boca de vocês porque sou deficiente auditivo, então olho mais a leitura labial. Mas para dizer, eu pergunto para a pessoa, por que você quer a bênção? A pessoa verbaliza a sua necessidade. É o ser da pessoa que está machucado, que tem uma necessidade. É a sua identidade que está precisando de uma ajuda. Aí eu faço uma oração espontânea e digo assim, para que essa bênção recaia sobre todas as suas intenções e necessidades. Ontem, quem abriu o nosso congresso falou muito da consciência. A questão da consciência hoje é um dos temas mais desafiadores da humanidade. Porque a consciência está sendo manipulada, está sendo destruída. E ao mesmo tempo nós precisamos crescer, por exemplo, na consciência de que tudo está interligado, porque nós precisamos salvar o planeta. Mas salvar o planeta para salvar o ser humano, salvar o ser humano salvando o planeta, assim vai. Então essa questão, o que acontece quando dá uma bênção desse jeito? Muitas vezes acontece uma mudança radical na vida da pessoa. É impressionante o que acontece.
Então há uma diferença entre a bênção do Celito com o padre e do Antônio, que é padre também? Sim e não, os dois têm o mesmo poder. Só que um procura escutar o outro. Hoje se fala exatamente da escuta ativa e a escuta empática. Nós não escutamos as pessoas. Eu faço muitas vezes essa experiência. A pessoa vem e fala. Eu fico em silêncio, ouvindo profundamente. Quando eu escuto, tem um colega meu que foi contemporâneo do PUC, teologia da PUC, ele é médico, depois hoje é um grande psiquiatra, ele escreveu um livro tratado de medicina familiar. E ele diz o seguinte, a uma certa altura do livro, que não precisa ser psiquiatra para ajudar as pessoas. Se você escuta profundamente a pessoa, mesmo que você seja uma pessoa simples, um leigo, o fato de escutar profundamente essa pessoa, ela vai reorganizar a sua vida. Muitas vezes a pessoa conta o seu problema e ela pergunta: e daí, padre, o que o senhor me disse? Aí eu faço o seguinte: eu sou muito filósofo, eu fiz filosofia, eu gosto muito de filosofia. Eu não respondo. Eu digo assim para a pessoa: eu gostaria que você me dissesse o que você diz daquilo que você me falou. A pessoa tomou um susto, ela verbalizou tudo, eu escutei profundamente, fiz uma escuta ativa e empática. Ela verbalizou aquilo, ela vai reorganizar a sua vida. O problema pode ser funcional mesmo, mas a forma de olhar o problema muda. Então aqui que entra aquela questão de, nesse sentido, a busca da própria identidade, joga-se no coração. Você falou ontem, hoje mesmo no coração, ou seja, naquele centro da pessoa, que sabe unir os fragmentos, porque o ser humano está muito fragmentado hoje. Que sabe unir os fragmentos, deixa eu ver onde é que eu estava. A palavra coração não pode ser explicada de forma exaustiva pela teologia, pela psicologia, pela antropologia ou por outra ciência. É uma daquelas palavras originais que indica a realidade que pertence ao ser como um todo, como pessoa corporal e espiritual. Olha como nós trabalhamos a questão do corpo e do espírito ontem e hoje. Ao conduzirmos ao centro da nossa pessoa, o coração permite-nos conhecer na nossa totalidade e não apenas em algum aspecto isolado. É o problema da medicina alopática hoje, dos nossos médicos. Eles sabem tudo de nada. E aí, a coisa não avança. Por isso é também capaz de unificar e harmonizar a sua história pessoal, que pode parecer fragmentada em mil pedaços, mas onde tudo pode ter sentido. Cada pedaço tem um sentido e um significado. No coração encontra-se a relação correta com o mundo. Por isso se diz que quando se compreende uma realidade com o coração, pode-se conhecer melhor e mais plenamente. Por fim, o coração torna possível construir laços autênticos, porque uma relação que não é vivida com o coração é incapaz de superar a fragmentação do individualismo. Se as relações não envolvem o coração, chega-se à perda do desejo. Qual é o problema da depressão? Não tem mais desejo, não tem mais sentido. 70% das pessoas que têm depressão vêm falar comigo, ela tudo. Eu digo para elas: olha, o psiquiatra tem que continuar na sua vida. Mas qual é o problema seu? Onde é que está? Ano passado eu atendi uma pessoa que fazia 40 anos de depressão. O filho dela saiu de Juí para Santa Maria porque eu atendesse ela. Eu disse: não tenho tempo, não é para mim. No fim, conversei. Ouvi a pessoa 3 horas. No final, eu também entendo um pouco de logoterapia também, linha de psicologia, não sou psicólogo, acabo sempre tendo essas coisas também. Você tem que atender gente. Aí no fim eu disse para ela uma coisa que um colega meu durante a pandemia, foi colega de curso, só que ele fazia psicologia. Na logoterapia ele diz assim: quando a gente tem uma depressão, a coisa mais importante é ajudar a pessoa a fazer alguma coisa.
E eu brinquei com ela. Eu disse, se a senhora pegar uma vassoura que tem lá na sua casa e varrer a sua casa, eu tenho certeza que a senhora vai começar a deixar de atenção. Aí, o filho foi embora, dei tchau para ela, disse, olha, eu acho que eu perdi meu tempo. Passado uma semana, ele me liga e disse, padre, o que o senhor fez com a minha mãe? Como assim? Não, porque ela chegou em casa. Fazia 40 anos que não pegava uma vassoura. Ela varreu a casa. E eu cheguei lá todo feliz e disse, eu varri a casa. Então, aqui no fundo, qual é a questão chave nossa? Todas as tecnologias que nós apresentamos aqui, elas são importantíssimas, mas se nós não chegarmos ao coração das pessoas, não construiremos um mundo mais humanizado. Esse é o grande desafio ético para nós. Se a relação não envolve o coração, a gente aprende a dizer, porque o outro aparece autorizando, e nós fechamos o nosso eu com as suas necessidades, sem capacidade para relações saudáveis. Eu acabei de dizer na minha lista, na minha fala, as relações hoje são doentias. Todas as relações, no fundo, elas têm algum interesse. E ontem foi falado também do amor como sentimento. O amor é mais do que um sentimento. O amor é vontade, o amor é dom. Quando eu me torno dono do outro, eu me realizo, eu me encontro, eu começo a entender a minha identidade. Consequentemente, tornamos-nos também incapazes de acolher Deus, porque no fundo, a questão fundamental, aqui essa questão da espiritualidade, é acolher aquele que nos chamou à vida, que é Deus. Então aí nós temos diversas passagens desse documento. Eu vou passar 134, o tempo está fugindo, diz assim: no que diz respeito à tensão entre o material e o espiritual, deve-se lembrar que os seres humanos criados à imagem de Deus são seres físicos que compartilham o mundo com outros seres vivos. Vimos a questão da floresta agora de manhã. Isso implica, em primeiro lugar, que a corporeidade é essencial para a identidade da pessoa. Mas também significa que o mundo material cria as condições para o compromisso das pessoas humanas umas com as outras. E, portanto, integra as relações interpessoais da família, dos povos e da humanidade. A antropologia bíblica exclui o dualismo mente-corpo, evitando tanto as reduções espiritualistas quanto aos materialistas. O humano, a pessoa é a unidade de alma e corpo. Essa unidade, que não elimina a polaridade, mas a unifica a um nível superior, pode ser compreendida no centro do coração, como já falamos. O núcleo de cada ser humano, o seu centro mais íntimo, não é o núcleo da alma, mas de toda a pessoa na sua identidade única. E alma e corpo, tudo está unificado no coração, e pode ser a sede do amor, com todas as suas componentes espirituais, psíquicas e também físicas. Aí que está, tem um grande teólogo lá do início do cristianismo, eu sigo mais a linha teológica dele, ele fala exatamente de corpo, alma e espírito. A dimensão psicológica é fundamental. Eu atendo muitas pessoas e digo, olha para elas, digo para elas assim, olha, o seu problema não é no campo da fé, não é da minha área, é no campo da psicologia. Eu mando a pessoa procure alguém para fazer uma terapia. Por quê? Porque nós somos uma unidade, corpo, alma e espírito. Se nós não tivermos essa visão, é muito difícil trabalhar com as pessoas. E não precisa ser teólogo, nem psicólogo, nem antropólogo para entender isso. Qualquer um de nós pode ter presente isso. À medida que eu vou falando,
Porque eu tenho uma alergia, às vezes, ao ambiente. Então nós temos essa realidade, esse desafio, dessa unidade da totalidade dessas três dimensões. No início do nosso percurso, que fala desse documento, restou uma pergunta partilhada com os irmãos e irmãs e a humanidade. Para onde vai a humanidade? Neste momento, no século XXI, a família humana se depara com questões tão radicais que chegam a ameaçar sua própria existência, tal como a conhecemos até agora. A evolução de um desenvolvimento científico e técnico sem precedentes na história do planeta deve ser acompanhada por um crescimento correspondente de responsabilidade que oriente o progresso para o bem do ser humano. Porque hoje ele está exposto a riscos nunca imaginados. Aqui a questão ética é a responsabilidade. Foi falado muito ontem, hoje, sobre a questão da responsabilidade. Vou fazer um exemplo. Vocês todos devem ter netos, ou parentes, ou crianças, assim, e os pais não sabem como fazer com os filhos. Por quê? Porque há muita irresponsabilidade. Quando a gente era criança, eu tenho mais de eu estou com 71 anos, minha mãe usava a psicologia do chinelo, da vara. Hoje, essa psicologia da vara, do chinelo, está cadeia, né? Então, qual é a solução? É trabalhar com a ética da responsabilidade. Você combina com a criança, olha, se você não fizer isso, não vai ter isso. E tudo é parceria, tem que negociar. Então a criança já sabe que se ela não estudar, não vai brincar depois. Se ela não estudou, mas não deu nesse tempo. Não, nós tínhamos combinado que se você não estudasse, não teria o brinquedo. Se eu deixar ela brincar sem comprar porque ela não estudou, ela vai fazer o que ela quer. Quando às vezes os pais me trazem uma criança de 3 anos, eu brinco com a criança e digo, larga a criança aqui. Eu pergunto assim para a criança, quem é que manda lá em casa? É o papai, é a mamãe ou é o Pedrinho? O Pedrinho baixa a cabeça porque ele já entendeu que ele faz a chantagem dos pais certos. Semana passada veio na catequese uma criança, um menino de 8 anos, começou a bater nos coleguinhas. E aí eu disse para a catequista, deixa a mãe vir falar comigo, claro que eu quero junto. Aí eu perguntei, mas tem algum diagnóstico? Tem síndrome disso, síndrome de não sei, 3 síndromes. Você botei o pequeno na minha frente, sentado, e disse para a mãe, presta atenção. Comecei a falar com ele já começou a ir para lá, para cá. Eu disse assim, quem disse para você que não é para prestar atenção no que o tio está falando? Eu comecei a falar com ele. Olha para mim. Dali a pouco, eu fui falando, o pequeno já estava assim. Eu disse, porque eu conheço amigos psicólogos que dizem que o maior problema muitas vezes é fazer um diagnóstico de criança, porque você já rotula a criança. E às vezes o diagnóstico não está correto. Então, o que nós precisamos fazer? Criar essa interação, chamar a atenção da pessoa para que ela possa criar relação de respeito, de atenção, de uma série de coisas. Claro que um professor com 40 crianças numa sala não vai fazer isso. Mas eu disse para os pais, para a mãe, eu disse, se vocês, isso vai exigir de vocês, chega em casa do trabalho, está cansado, vai sentar com o filho e vão conversar com ele. Ele quer brincar, vamos brincar com ele. Vocês têm que tirar tempo, porque todo o tempo que vocês gastar com ele agora, vocês vão ganhar em relação de qualidade de vida no futuro. Ele vai se trabalhando. Então, essa questão, nós criamos tanto desenvolvimento, tanta capacidade, e ao mesmo tempo tanto risco. Nós temos muitos riscos que vão fazendo com que as crianças de hoje, especialmente as especialistas que falam isso, que a IA
vai destruir as nossas crianças. Por quê? Porque a gente vai na escola e acha que a criança tem que entrar no ritmo da água, aprender as coisas. E os especialistas dizem que, para mim fazer poesia, para mim ver o pôr do sol que vai acontecendo, eu sou um fanático da natureza. O meu hobby é ser apicultor. Eu gosto demais. Às vezes eu saio com meus irmãos, eu digo, olha que coisa linda, tantas flores. Passa ali, tu não sabe falar, você não vai falar do flor. Mas as flores têm, então vamos ver, a Bíblia, então, quem desenvolve a apicultura, ele cria uma sensibilidade, uma comunhão, um olhar mais crítico, percebe mais a natureza, essa comunhão. O nosso antecessor ali falou, Pedro Sakai, que ele aprendeu a escutar a floresta. Eu vibrei quando ele começou a falar isso. Então, essa dimensão que nós temos que correr. Vamos aprender a parar, escutar o nosso coração e interagir com a dimensão espiritual. O impacto do desenvolvimento técnico-científico, em particular a revolução digital, sobre a experiência humana é muito profundo, tanto a nível de relação com o ambiente, olha a questão do ambiente, acabei de falar que olha as abelhas, como da relação com os outros na sociedade, consigo mesmo e com Deus. Nós temos uma psicóloga brasileira, que tem um método chamado ADI, muito original, muito bacana. E ela tem um livro que se chama A Chave do Inconsciente. Ela descreve que atendia pacientes que tinham um drama muito grande. E qual era o drama da pessoa? Porque seus pais eram ateus, não acreditavam em Deus. E ela diz lá, o paciente dizia, mas ele existe, eu sei que ele existe. No inconsciente eu sei que ele existe. Por quê? Porque no nosso inconsciente coletivo nós sabemos que Deus existe. Por que eu tenho que ter, só eu tenho tanta fadiga para provar que Deus não existe? Por que eu vou gastar tempo de provar que alguma coisa não existe se ela não existe? Então isso é uma questão filosófica. Então, essa questão da relação com Deus. O tempo está passando, nós vamos para frente. Eu agora passar alguns pontos da grande encíclica, que foi uma revolução que mexeu com muita gente, Francisco Laudato Si. Ele vai falando, vamos ver, o tempo já vai subindo, eu vou passar para frente, são em alguns pontos aí. Eu vou pegar simplesmente a questão da espiritualidade, da Laudato Si. Vou ler alguns pontos, só para a gente comentar um pouquinho sobre e se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, devemos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos. O Sakai hoje de manhã falou de toda a questão dos povos originários. Recorrer à arte e à poesia. Nós perdemos a capacidade de arte e de poesia. Eu sou um fanático de música gaúcha. As letras das músicas gaúchas são encantadoras. É um negócio impressionante, tá vendo? A poesia, a forma de dizer a realidade. As riquezas da vida interior e a espiritualidade. O que é o paraíso? Agora vamos falar da vida eterna. É uma mística que vê nos nossos tempos, ela diz que o paraíso, ela teve uma visão beatífica do paraíso. Ela diz que o paraíso é algo maravilhoso. Por quê? Porque eu encontro o Marcos, falo com ele, eu me enriqueço dele. Tá? Depois do encontro da Ana Rita, eu me enriqueço da experiência dela. Quando eu reencontro o Marcos, já
não sou mais o mesmo, porque eu enriqueci da experiência dele e da Ana Rita. Então eu já cresci na experiência. Encontro dentro de vocês aquilo que você é, você também me torna. Eu me torno você. Então, para isso é algo maravilhoso, que nós vamos continuar fazendo aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Só que isso vai nos fazendo crescendo. Deus é tão maravilhoso que é isso, no fundo. O paraíso é isso. O que é o inferno? Eu me dou conta que eu fui feito para a relação, para a comunhão, e eu não quis fazer isso. Eu me fechei no meu mundo. Só que o problema do inferno, sabe qual é que é? Os teólogos dizem isso hoje. Deus não deixa de me amar, mesmo que eu esteja no inferno. Essa é a minha, o inferno o que é? É a dor de perceber que um Deus continuou me amando e eu não fiz esse amor. Então esse amor que veio no meu encontro, eu não posso mais responder por ele. Isso é o inferno. Então, o que é o paraíso? É a comunhão plena que vai ser construída nos encontros, nas relações com as pessoas. Por isso que a questão chave da humanidade hoje é a relação. Nós estamos destruindo as relações. O mercado quer construir para nós relação de consumo, coisas, e não de ser, de ter, de possuir, de posse, de dominação, e assim por diante. Então essa beleza da riqueza de todos os espaços, de todas aquelas contribuições de cada um. Vamos dizer de novo, se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos mata, quanto tempo temos? Uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo da ciência, nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa com a sua linguagem própria. A religião não conta muito, porque cada religião tem toda uma experiência mística e espiritual. Antigamente o cristianismo trabalhava mais com acesso. Aí eu tenho que renunciar a isso, renunciar aquilo. Obrigado. Renunciar a isso, renunciar aquilo para conseguir tal coisa. Isso é acesso. Hoje a religião vai na dimensão do mistério. Como é que eu entro em comunhão com esse ser? Na medida que eu amo, eu sou o dom. Quando eu torno o dom para o outro, eu não sou egoísta. Então eu não preciso fazer um esforço para deixar o meu egoísmo. Eu tenho que fazer um empenho de sair de mim e de me abrir para o outro. Lembra aquele exemplo que o menino falou, o Sakai falou daquela árvore gigantesca? A raiz que vai na espiritualidade sobrenatural abre a copa. Quanto mais eu penetro na dimensão da comunhão com Deus, a base, mais eu me abro para o outro. Aí a gente poderia ir longe, tá? Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo, ao pensamento filosófico, que lhe permite produzir várias síntese entre fé e razão. Qual é o grande problema da humanidade hoje? Com relação ao relacionamento também. Nós não temos mais alguém que nos ajude a fazer uma síntese. Onde tudo corre. Quando a gente vai parar para fazer uma síntese? Então o que nós fizemos nesses 2 dias aqui? Nós paramos e tudo que nós apresentamos, no fundo, é uma busca de dizer para nós que nós somos corpo, alma e espírito. E que precisamos fazer essa síntese com máquinas, com psicologia, com teologia, com antropologia, com sociologia e tudo que for de ciência. Para quê? Para que a gente se torne mais gente, mais pessoa, mais humano. Exatamente. No que diz respeito às questões sociais, podem constatar isso mesmo no desenvolvimento da igreja. Vamos ver, que ainda tem 10 minutos, dá para avançar mais um pouquinho. Vou ler aqui o número 63, vamos ver. 119, depois. A crítica do antropocentrismo desordenado do homem está. Nós vivemos aquilo que se chama hoje também, uma das ciências chama
a autonomia do sujeito. Aliás, que nós entendemos isso. Eu estou no centro. Posso fazer o que eu quiser com o criado. As máquinas, a tecnologia que nós temos, tá? Temos capacidades incríveis. Então nós achamos donos de tudo. A crítica do antropocentrismo desordenado não deveria deixar em segundo plano também o valor das relações entre as pessoas. Volta a questão da relação. Se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, então qual é o problema? O Francisco diz o seguinte: não existe uma crise ambiental e uma crise ética. Existe uma única crise do ser humano que não consegue ter uma ética que respeite o diferente e que respeite todo o organismo. Ele tem uma passagem lá onde ele diz quantos seres desaparecem por dia no nosso universo. E ele diz que a perda de cada ser, seja um micro-organismo é uma grande perda para a humanidade. Eu morei um tempo na Europa. Eu ficava incomodado porque não tem insetos quase na Europa. Mas os insetos, não os insetos, né? A abelha, se terminar a abelha, a face da terra, a abelha e mariposa, terminando a abelha e mariposa, em 5 anos a humanidade deixa de existir. 5 anos! Porque não tem mais polinização. Então a importância dos insetos. Aí eu poderia ir longe. Então, se a crise ecológica é uma expressão, uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos nos iludir de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. O que faz a nossa amiga psicóloga aí? Vai curar a relação humana do ponto de vista da ancestralidade. Uma coisa ficou machucada. A microfisioterapia é outra coisa, faz a leitura do corpo. Quais são os traumas do corpo? Eu falei muitas coisas, tem muitos amigos que trabalham na cidade, dialogam com todo mundo, então a gente acaba se enriquecendo da experiência dos outros. Quando o pensamento cristão reivindica para o ser humano um valor peculiar acima das outras criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana e assim estimula o reconhecimento do outro. Qual é o problema das crianças hoje? Filho único, 2 filhos. A criança casa em casa não tem alguém para interagir, então ela fica mais no mundo dela. O que é o autismo? A criança fica no seu mundo. Semana passada, uma mãe veio, a professora veio trazer um filho que tem um grau altíssimo de autismo, não tem nenhum tipo de interação. E alguém disse para a mãe: vai lá no centro e fazer uma bênção que o filho vai falar. Não é para mim, mas eu posso ver com você. Aqui em Santa Maria tem uma clínica, uma menina, uma senhora que o filho dela fez catequese comigo, ano atrás, e era autista, ela montou uma clínica para ajudar as pessoas que têm filhos autistas. Eu disse: vou atrás dessa clínica para você botar você em contato. Você pode aprender mais alguma coisa de como trabalhar com seu filho, como interagir com ele. A abertura a um tu, capaz de conhecer, olha que coisa linda, amar e dialogar, continua a ser a grande nobreza da pessoa. Por isso, para uma relação adequada com o mundo criado, não é necessário diminuir a dimensão social do ser humano, nem a sua dimensão transcendente, a sua abertura a um tu divino. Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus. Seria um individualismo romântico, disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfixiante na imanência. O outro, o Sartre, o grande filósofo, dizia que o outro é o inferno. Tem uma lista do nosso Deus que diz que o outro é o nosso purgatório e o nosso paraíso. Por quê? Porque ele tem arestas.
Mas ao mesmo tempo é o paraíso, porque ele me tira do meu fechamento. De vez em quando eu me abro outro estudão. Tá? Bom, vamos terminando, o tempo já está indo por fim. Agora temos aí a conversão ecológica, Francisco. A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiência pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. E aí ele propõe algumas cristãos linhas de ação, não teorias. Aí nós vamos para frente. Depois temos aí um outro tema, a alegria da paz, também da Laudato Si. Eu vou ler o número 231, porque quero fazer o gancho com a PIC. Vejam bem. O amor cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. O amor à sociedade. Marcos, anos atrás, nós fomos a Brasília. Eu sou um fanático de reciclagem, eu vou fazer mais uma declaração, desculpe, eu começo a falar que você me dá o microfone, tem o microfone, o problema é de ficar falando. E aí, veja bem, nós fomos a Brasília, falando no Senado Federal, para que os nossos senadores façam uma lei, e isso foi engavetado finalmente, e infelizmente o senador daqui de Canoas nos recebeu lá, prometeu que ia levar essa lei adiante e até agora já está terminando o mandato dele e não fez. Tudo aquilo que é feito, a indústria faz a partir de material reciclável, não deveria para imposto. Porque aí você venderia o mesmo produto com a mesma qualidade e a humanidade aprenderia a se educar para cuidar. Desculpe, eu vou falar mais um pouquinho. Eu sou meio chato, mas vou contar mais uma experiência. Toda paróquia que eu chego, eu digo a minha garagem vai virar um galpão para reciclar. Todo o povo vem ali e faz seu material reciclado. As crianças da catequese vêm e trazem ali. Nós temos em Santa Maria, o Marcos trabalhando nessa firma, Maringá Metais. É a firma que recolhe vidro em Santa Maria e traz para Canoas, inclusive. Quando nós fomos a Brasília, eu me escandalizei com Brasília. Brasília não recolhe nenhuma garrafa de vidro, joga tudo lá dentro. É possível um negócio tão louco assim? Não é? É isso, gente. Esse é o nosso Brasil. Eu tenho na frente da minha casa uma pizzaria. O rapaz da pizzaria, eu tenho uma paixão por horta. A primeira coisa que eu chego na paróquia, eu não vou ver as pessoas, vou ver a horta, depois eu vou ver as pessoas. Porque depois eu tenho a horta. O senhor vende verdura, padre? Não. Quando assim uma verdura tão bonita, o senhor não vende? Não. Você quer levar verdura? Eu dou de graça. Por quê? Porque a minha paixão é cuidar da natureza, fazer ela produzir. Eu sempre brinco que sair da roça, mas a roça vem comigo. A minha horta está toda cheia de vinhos agora, não falando que vem em mim. Porque eu entendi que a chuva que nós tivemos, se vocês ficaram debaixo d'água, e a minha mãe, a casa da minha mãe era Canoas, ficou 47 dias debaixo d'água. Perdeu tudo, uma das minhas irmãs também. Então eu vim a Canoas não só para o congresso, para dar um abraço para minha mãe que está com 93 anos. Tá? Então veja bem, eu fui entender que a chuva foi tão violenta, a região de Santa Maria foi o lugar que mais choveu. Eles tiveram água de Santa Maria. Eles não tiveram muita enchente, tiveram água que veio de Santa Maria. Ela destruiu o humus da terra. A terra nossa empobreceu no mínimo 100 anos. Eu sou apaixonado da agricultura, essa coisa assim. Então, quer dizer, essa dimensão de nós construímos políticas públicas que cuidam da relação da cidade com aquilo, com o lixo que ela produz. Isso também é relacionamento. Qual é a relação que nós temos com aquilo que produzimos na minha cozinha? A única, desculpe a palavra, eu só ponho no lixo papel higiênico. Nada mais. Eu não produzo nenhum tipo de lixo. E o município de Santa Maria me cobra para cada igreja que eu tenho quase R$1.000 de imposto de lixo. Passou? Porque como a igreja é isenta de imposto,
imposto, eles passaram o IPTU para o valor do lixo. É um serventuísmo do vereador de Santa Maria. Inclusive, é bom saber da minha cidade. Então, quer dizer, eu não tenho gente que trabalhe com essa dimensão de uma sociedade que cuide do ambiente. Marcos, eu vou terminar, mas então, qual é a ligação aqui? Eu vou terminar. O amor social é a chave para o desenvolvimento autêntico. Aqui se fala em civilização do amor. Civilização do amor é um tema que o Papa Paulo VI desenvolveu e que o atual Papa retomou com muita força. O Leão é um latino-americano, é nosso. O amor social é a chave para o desenvolvimento autêntico, para tornar a sociedade mais humana, mais digna da pessoa. É necessário revalorizar o amor na vida social, nos planos político, econômico e cultural. Então, os nossos que nós elegemos lá para Brasília, quando vai contra o bolso deles, eles não nos ajudam, não fazem isso que nos ajudam. Fazendo dele a norma constante e suprema do agir. Nesse contexto, juntamente com a importância dos pequenos gestos diários. Como é que eu mudo o mundo? Quando é que o mundo começa a mudar? Quando eu começo a mudar. O meu vizinho tem a pizzaria, todas as garrafas da pizzaria, ele jogava no lixo na frente da minha casa. Não tem nem cesto de lixo. O que eu fiz? Uma noite ele foi levar papel higiênico ali no lugar, uma montanha de garrafas. E a pizzaria aberta. Imagina, as pessoas do padre, uma pessoa que está lá no alto a vida dele. Eu fui lá, comecei a juntar garrafa, de repente chegou uma senhora. O senhor é o padre, né? Como é que o senhor está juntando garrafa? Meu vizinho aqui, eu falei com ele não quer reciclar. E aí ficamos conversando. Era a cozinheira da pizzaria. Ali a pouco eu cheguei no carrão. O senhor fala com ele que ele é o dono da pizzaria. Um trabalha, um dono trabalha, e outro tem outras coisas. Comecei a conversar com ele da reciclagem, para engavetar e tal. E ele disse assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu tenho bem menos tempo do que o senhor. Se eu começar a dizer para o senhor o que eu faço no dia, eu sou professor, eu sou exorcista, eu sou... Foi dizendo tudo o que eu faço. Vamos parar por aqui, porque o senhor vai passar vergonha por mim. Bem assim, não sou de mandar recado por internet. Fala direto. Aí ele disse assim, pois é, cara, o senhor está me interpelando. Eu acho que vou ter que sentar e falar com meus juristas para recolher essa garrafa. Aí por uma semana, ninguém veio falar comigo na pizzaria, mas tem todo mundo em crise, ficaram felizes comigo. Mas como eu tenho uma horta, e ele pediu, o colega dele pediu para mim plantar manjericão para ele me pagar, eu disse, não, eu planto manjericão e de novo quando tu quiser para a tua pizzaria. Então ele colheu manjericão, eu disse, parou de colher manjericão? Não, pega agora de caroço, manda aqui do lado, ele se ofendeu. E aí, foi buscar manjericão. Resultado, nenhuma garrafa da pizzaria vai para o lixo. Quando passa 2 semanas que o pessoal que vem recolher enche a pizzaria de garrafa, eu digo, pede para a secretária da palavra, abre a garagem e enche a minha garagem. Mas o senhor tem onde botar o carro não vai morrer para ficar na rua. Então, quando você muda o seu coração, quando você muda o vizinho, quando o vizinho muda o vizinho, começa a nascer um mundo novo. Gente, nós precisamos aprender a cuidar, mas cuidar das nossas relações com as pessoas, da nossa relação com o ambiente. Se nós não fizer isso, nós não salvamos nada, não sobra mais nada. Vou terminar, então, como é que entra a PIX nisso? Vamos fazer uma outra coisa. Alguém conhece esse livro? Ninguém conhece. Esse livro é escrito por 2 cientistas americanos. Aconselho todos vocês a estudar esse livro. Vão continuar fazendo aquilo que vocês fazem, mas vão conhecer esse livro. Eu atendi uma irmã freira e fiz uma fala com ela, tinha uma série de problemas. Ela disse assim, interessante a tua fala, vai na vida desse livro.
Não conheço, eu posso ter mandado presente? Pode. Minha irmã diretora de uma escola, freira, Celito. Minha colega mandou esse livro para ti. Porque ele logo, eu nem lembrava mais do livro. Posso ler ele? Pode. Leu o livro, eu o livro. Levei quase um ano para estudar o livro. Por quê? Porque o livro tem 245 páginas. Qual é a ligação disso com o PIX, com a PIX? Nós, ele diz aqui, os dois cientistas, um é um oncologista, eu preferia ter tido um câncer do que o problema que eu tinha. Mulher dele com depressão. A gente faz tudo quanto é coisa. Vai na máquina da PIX, depois de não sei quantos dias já, botou tudo na mesma coisa. Por quê? Porque ele diz assim, eu estudei pensamento positivo, tudo que tu imaginar, e nada resolvia. Aí vamos para a biblioteca, vê o que diz o cientista. Aí ele explica o que significa o nosso estresse fisiológico. As nossas células estão todas estressadas. E lá no fim do livro, ele ensina 5 pequenos exercícios que mantêm o nosso corpo desestressado. Quando eu li esse livro, eu estava entrando num estresse que eu atendia mais com problema demais. No primeiro dia, ontem de manhã, não foi explicado, quando eu atendo alguém muito carregado, isso me atinge. E assim por diante. Vou terminar. E aí então, o que acontece? Esse livro vai explicar uma série de coisas. Então, se vocês pegarem esse livro, e os autores dizem, não saltam os capítulos, porque cada capítulo tem uma lógica. E a gente fica curioso aqui para frente. De qualquer forma, acredito que vai ajudar. Eu vou oferecendo alternativas para os dois que você quer. Para terminar agora, vou pegar, né? Bom, antes disso, vou ler uma coisinha aqui com relação à natureza. Mas tem que me tirar o microfone, senão eu vou continuar falando. Só tem mais 2 ainda para depois do senhor, bem tranquilo. Vejam bem, eu tenho a minha família onde me criei. Meus pais, minha mãe está aqui em Canoas, meus irmãos, meu pai faleceu, decidiram não vender aquela terrinha que nós temos. Eu tenho a minha família. Eu nunca entendia, porque quando eu estava cansado, eu ia lá passar um dia de descanso. Eu vou lá, não quero telefone, não quero nada. Passo um dia em silêncio, conversando com as abelhas, conversando com as plantas, com tudo isso. O que diz o Francisco? Aqui está a chave que nós precisamos recuperar isso. O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria nos fazer esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Estou lendo aqui o Ladapsi número 84, para quem depois quer olhar em casa. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. Isso o Sakai falou de manhã, todas falamos da mesma coisa. O solo, a água, as montanhas. Tudo é carícia de Deus. Olha que linguagem poética bonita. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico e se torna um sinal muito pessoal. E cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Vamos lembrar da nossa infância agora. Vamos voltar para o passado. O que nós guardamos na memória que nos faz bem relembrar? Quem cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava junto ao riacho para beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, Copa do Mundo. Estamos jogando, mas aquele joguinho na praça do bairro é muito mais bonito que a Copa do Mundo. Porque aí nós crescemos como criança, e nós aprendemos a nos relacionar. Quando volta a esses lugares, sempre ser chamado a recuperar a própria identidade. Recuperar a própria identidade. Qual é o problema nosso? Nós vivemos numa cultura e numa sociedade que destrói a nossa identidade. É por isso que vem a depressão, vem o cansaço, vem o desânimo, vem tudo. Estamos perdendo a nossa identidade. Nós precisamos recuperar, São Francisco é mestre,
a comunhão com o criado. Esse é o grande desafio. E termino. Então a PIX vai nos ajudar, mas se depois nós não trabalhar a nossa relação com toda a criação e com os demais, a PIX vai ser mais um adendo que a gente vai mais uma coisa que a gente vai pegar e não vai ajudar a gente a se harmonizar e se trabalhar. Então, todas essas máquinas, tudo isso vai ser algo maravilhoso. Mas se eu trabalhar a minha questão da relação. Qual é o problema das crianças hoje? Eles não conseguem mais se relacionar. Termino com o número 239. Isso é um desafio para nós. E o nosso Leão Catona escreveu um documento maravilhoso. Se chama Magnífica Humanitas. Eu pego só o número 239. Cuidemos das relações. É um convite. Cuidemos das relações. Se nós sairmos daqui, desse congresso, com toda a riqueza que nos passaram, e nós pegar essa riqueza e conseguir cuidar das relações, nós seremos pessoas que vão interferir positivamente em todas as pessoas que nós encontramos no nosso dia, no nosso cotidiano. Numa época que tende a acelerar e a fragmentar a carne humana, vejam a dimensão física. A carne humana continua a pedir para ser cuidada e reconhecida por mãos capazes de ternura. Gente, onde é que está a ternura? No trânsito, qualquer coisa está briga, qualquer coisa é vivida. A polarização política, a polarização religiosa é um mundo altamente polarizado. Onde é que fica a ternura? Por mentes atentas, olha a importância da consciência e por palavras bondosas. Vou contar um último segredo meu, você não pode ir para minha mãe. Aqui, gente, vamos prestar atenção nas nossas, porque eu atendo de gente que tem a vida estragada por causa de uma palavra maldita por alguém da família. Eu fiz um curso de parapsicologia quando era seminarista, nunca mais esqueci. 10 dias, manhã, tarde e noite. E o parapsicólogo era um grande, preparou um jesuíta, e ele falou do poder da palavra. Terminou o curso, foi de férias. Cheguei em casa, minha mãe tinha uma folhada, a cozinha da minha casa era separada da casa. Tinha uma folhada de coisa mais linda. Aí eu fiz uma brincadeira com ela. Eu disse, eu quero ver se a minha palavra tem força. Eu disse assim para a folhada: se a minha palavra tem força, amanhã você vai estar esborrachado. Disse isso foi dormir. Acordei de manhã, minha mãe levantava, o pai levantava e ia na comida para os porcos, a galinha, a mãe ia fazer fogo, e nós, depois ela voltava e nós rezávamos juntos. Quando a minha mãe, meu quarto ficava perto da porta ali. Quando a minha mãe saiu fora, uma lagarta cortou toda a minha folhagem, já está esparramada aqui no chão. Só que a mãe não sabia que a lagarta estava dormindo no quarto. Aquele dia, eu prometi para mim mesmo que eu não usaria mais palavras malditas. E que se eu ficasse padre, eu usaria todas as minhas palavras para abençoar. E a partir daquele dia eu entendi que há força na palavra. E vocês que são leigos, que são batizados, não precisa ser padre. Se vocês abençoarem, façam a experiência. Hoje eu lembro para um aplicamento de gratidão. Antes de qualquer coisa, agradeça. Eu digo para o Espírito Santo: que maravilha, eu acordei hoje de manhã, que maravilha, eu posso partilhar um pouco da minha experiência com o pessoal no congresso. Muito obrigado. Você me deu o dom de poder falar. Eu tenho um programa na rádio, uma rádio famosa, Santa Maria, já estou terminando, mas... Aí o cara me entrevistou, atendi a família do radialista, tinha um problema, se resolveu, e me entrevistava como exorcista. Eu não vou falar toda semana de exorcista, é que eu sempre vou ter tempo. Eu falo às 11h30 da noite, toda sexta-feira. Você não tem ideia da audiência que tem. É um negócio louco. Então nós vamos usar a nossa palavra. É uma ferramenta que não custa nada. O que custa abençoar? Quem é de origem italiana, nas suas outras culturas, a gente mandando antes de dormir, pedir a bênção para o pai e para a mãe. Aquilo não é um rito.
Então termina. Diz assim: a cultura digital multiplica as conexões e oferece novas possibilidades de encontro. No entanto, o coração humano, olha a questão do coração com a palavra. Começou a Teológica Internacional falando de coração, o Papa retoma isso. O coração humano conserva uma necessidade inalienável de proximidade. A escuta ativa, a escuta de proximidade, convida a preservar os lugares e os momentos em que a presença física continua a ser decisiva. A mesa partilhada, a comunidade cristã que se reúne, a visita a quem está só, o serviço aos pobres são sinais de uma humanidade que continua a acreditar que cada corpo é templo do Espírito, casa de Deus. E é precisamente esta aliança entre glória e fragilidade. Nós somos seres altamente vulneráveis, frágeis. Tem uma teóloga moralista, minha colega, do Chile, escreveu um livro de 500 páginas sobre vulnerabilidade. Ela recebeu um prêmio do Vaticano. É um livro encantador. Mandei buscar o livro, cara, gastei R$800, mas é encantador. E é precisamente esta aliança entre glória e fragilidade que se torna o critério para avaliar os modelos antropológicos propostos pela cultura. Eu faço um apelo que cada um de nós saia daqui com uma convicção. Eu tenho essa convicção e vivo isso. Cuidemos das relações. Tenhamos mais ternura, tenhamos mais palavras de bênção, e o mundo começa a ser diferente também a partir de nós. Tenho dito. Bem, um pouquinho só o que o padre fala para nós é importante. E como somos cooperativistas, né, Padre Celito, e a gente atua também com abelhas e gostamos de estar reunidos com pessoas, para falar de pessoas, para poder fazer com que consigamos, pelo menos, fazer com que elas pensem de forma diferente. Então, quando a gente tem essas possibilidades, para mim, poderíamos ficar uma semana aqui, bem tranquilo. O Mauro também, quando ele começa a falar, o cara tem que estar segurando. Né? E qualquer um que goste de falar do que está desenvolvendo é maravilhoso. A gente vai ter mais uma palestra um pouquinho agora, mas a gente pode reunir agora, Mauro, vem aqui um pouquinho, fala um pouquinho assim, 30 segundos. Né? E aí a gente dá uma caminhadinha aqui, dá uma relaxada. Pessoal, eu pedi para o Marcos, né, esse momento aqui, e ainda estamos todos reunidos, né? A equipe da Avalon, que veio de longe para prestigiar o evento, à tarde já começa o pessoal a buscar suas casas, né, seus destinos, e eu achei oportuno me dirigir a vocês todos que vieram de longe. Ontem nós estávamos na janta e eu estava lá com o Fernando. O Fernando veio de Montevidéu e eu acredito que vai ser o nosso próximo parceiro da Avalon, com a clínica lá. E o Fernando, quando eu tive o primeiro contato com ele, via internet, né? Uma live, fizemos uma reunião. Eu não percebi o que o Fernando era. E quando ele chegou aqui, eu me dei por conta. O Fernando é um espiritualista, é um terapeuta, é um curador que está pronto para curar os outros com as mãos. E isso me surpreendeu, porque o universo caminha por caminhos de amor. E trouxe o Fernando da dança. E ontem na janta, o Fernando falou e me olhou e disse assim: eu conheci todos os franqueados que trabalham com a Avalon, e eles têm uma coisa em comum: o olhar. Todos eles têm um olhar puro. Eu não vi maldade no olho de ninguém. É um grupo homogêneo.
isso me chamou a atenção. Que de fato nós somos um grupo homogêneo. Que todas as pessoas que estão incluídas de construir algo através da série estão pensando mais no benefício das pessoas e na transformação da comunidade. Ontem eu comecei minha palestra falando de amor, porque o amor me trouxe até a Ávila. Vocês sabem disso da minha história, o meu início de caminhada. Eu era materialista e me tornei espiritualista, e a espiritualidade me trouxe a prática da vivência espiritual e a busca por caminhos que trouxessem o alívio da dor humana. E essa busca não para, ela é permanente, diária e constante. Todo o meu tempo eu estou com a minha mente voltada para os processos que possam aplacar o sofrimento humano onde ele se manifesta, não importa onde. Se é na forma da série, uma forma eletrônica, mas depois da série nós temos o acolhimento. Eu sempre friso para vocês que acolher o ser humano que sai da série é mais importante que a própria sessão da série, porque ali está o encaminhamento e a transformação que nós queremos causar na humanidade. Trabalhar com o ser humano é a maior riqueza que nós temos em nossas vidas. Por quê? Porque a pessoa mais importante da minha vida é aquela que está na minha frente a todo momento. Ali está todo o meu potencial de amor. E sem amor não vale a pena viver. O amor é o único propósito da existência humana, pois ele nos qualifica como co-criadores junto à fonte, junto a Deus. Não adianta vocês buscarem técnicas e processos que tragam poder a vocês. O poder vai ser entregue a quem não busca. E quem busca o amor não busca o poder. Busca o quê? O sincronismo, a harmonia e a vivência da paz. O que é a paz, pessoal? É aquilo que nós carregamos no nosso coração a todo momento, com todas as coisas que estão à nossa volta. O padre falou agora há pouco ali. Não está fácil viver nesse mundo materialista que constrói o consumo e não o ser. E nós precisamos estar focados nisso. Que nós estamos aqui para construir o ser. Há um tempo atrás, com a minha mãe, eu conversava com ela: mãe, qual vai ser a minha missão nessa vida? Eu acho pouco que eu estou fazendo. Eu quero fazer mais. E eu vi hoje que, já há algum tempo, que a Avalon também é um mecanismo de construção de amor. Porque eu tenho plantado essa filosofia de mudança, e não da cura do corpo. Nós ouvimos muitos franqueados trazendo amostras, exames e comprovações de que a série está realizando coisas fantásticas. Mas o mais importante de tudo é como as pessoas saem depois para a vida delas. Porque elas não vão criar uma dependência com a série. Elas vão se libertar com a série. E como nós nos libertamos com a série? Encontrando um novo sentido de vida. Ninguém se cura para a velha vida. A cura é um renascimento em vida. Compreende? Eu estou doente. Para eu me curar, eu preciso renascer. E o renascer não é renascer na morte, é renascer na vida. Renascer agora. Começar uma nova caminhada nesse instante. E era isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço esse momento, Marcos, eu pedi, porque o Fernando estava certo. Quem é atraído para a Avalon tem uma pureza no olhar. E eu espero que o universo, e principalmente Jesus, escute o meu chamado, que eu sei que ele está escutando, e continue me trazendo pessoas com o olhar de vocês, com esse olhar que vocês têm, de pureza e de entrega, e também de renascimento. Obrigado a todos.